Sou pai Vitor de Oxóssi, pai Vitor de Odé. Sou sacerdote da Casa do Caçador, a priori em Contendas, né? A nossa casa matriz, Contendas do Sincorá. E este ano fundei a casa também aqui em Itanhaçu. A casa já conta com alguns membros, né? Eu sou sacerdote dessa casa. Primeiro candomblé de Queiro, Itanhaçu. Então, a gente de candomblé acredita muito em Odu, é o destino pra gente. A gente acredita que isso estava no meu destino, né? Houve demandas, algumas pessoas, eu com a casa já em contendas, algumas pessoas me deram a cabeça, né? Participaram, entraram para minha casa, se filiaram à minha casa e começaram a frequentar lá. E foi surgindo demandas, alguns clientes, alguns amigos, algumas pessoas que precisavam cuidar da sua espiritualidade, me buscaram, me procuraram muito, e eu acabei tendo que vir para cá para suprir a necessidade deles, mas também a gente tem aquele sentimento de que é algo maior, algo espiritual que nos trouxe para Candomblé. É uma religião afro-brasileira, né? Iniciática, que conta com as divindades, os orixás. Nós acreditamos que os elementos da natureza, eles emanam em forma de Deus e parte do grande Deus, do grande Criador, e que está aqui para nos abençoar, para que a gente molde a natureza a nosso favor. O candomblé é uma religião de agregação, de comunidade. A gente acredita muito no pertencimento, no destino, em agregar essas pessoas. Não é uma religião de segregar. É uma religião de culto iniciático, como eu disse, mas é uma religião de culto iniciático aos orixás. Os orixás são as divindades do candomblé. Dentre os orixás, em África se cultuam alguns outros orixás, né? Muito mais do que no Brasil. O culto de alguns poucos orixás chegaram aqui, mais ou menos 22 orixás. Dentre eles nós temos Exu, o orixá da comunicação, dos caminhos, temos Oxóssi, o orixá da caça, da fartura, da prosperidade, temos Emanjá, o orixá da fertilidade, Oxum da beleza, do amor, do Oxalá da paz, tranquilidade e equilíbrio, o Senhor do branco. Cada orixá a gente cultua respectivamente por um dia da semana. Cultuamos com algumas comidas específicas para cada orixá, exemplo, né? Candomblé se começa na cozinha, existe até esse ditado, né? Cada orixá tem sua oferenda específica, sua comida, o acarajé, que é para Yansan, o omolocum para Oxum, o abadô para Oxóssi, amalá para Xangô. Cada orixá tem sua comida, tem sua cor, seu respectivo dia, seu ritmo nos atabaques, tem suas danças, toda uma cultura específica para cada divindade dessa. Como eu havia dito, o candomblé é uma religião iniciática, né? Quando as pessoas entram para o candomblé, existe um período que ela está conhecendo o candomblé, que são os abiãs, né? Os abianato. Ele tem acesso a alguma parte mais física do terreiro, e ali ele está ali para conhecer e adentrar essa comunidade. Depois da iniciação, né? A pessoa fica reclusa no terreiro, se entrega para o orixá, ela passa a ter um compromisso espiritual muito maior e uma responsabilidade muito maior dentro do terreiro. Esses rituais perpassam entre ebós, a própria iniciação é um ritual, mas o candomblé ele tem algo muito bonito, inclusive, que eu gosto, que é o Aô, a gente chama de Aô, que é o segredo. Nossa religião ela é iniciática e ela parte do princípio de que só os iniciados no mistério podem saber como se iniciam outras pessoas, como se passam pelos ritos, por tudo aquilo. Nossos ritos são baseados nas nossas lendas, nossos rituais, né? Sobre as histórias dos orixás, sobre as vivências de alguns reis e rainhas da África. Mas os rituais acontecem em sua síntese dentro do terreiro, é conduzido sempre por um sacerdote, um babalorixá, ialorixás,ebones, né? São as pessoas de cargo dentro da casa do candomblé. Mas os rituais em si, eles são segredo. A gente tem o AU, né? São religiões de matriz africana. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé sofrem influências de matriz africana, mas a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, tem até a cara do Brasil, né? A Umbanda misturou o sincretismo religioso, o espiritismo kardecista, misturou os índios, os caboclos, né? Tem toda essa influência, os cangaceiros, marinheiros, guias,
É verdadeiramente a cara do Brasil. Já o candomblé, ele tenta preservar ao máximo o culto aos orixás. O candomblé é voltado para o culto aos orixás, é, de foco as diferenças que temos entre os idiomas. O candomblé usa o idioma iorubá, o candomblé é da minha nação. A gente fala o idioma iorubá, canta as comidas, a liturgia, preservada ao máximo de como era em África. E a Umbanda já tem essa coisa mais Brasil, tem a devoção com os santos católicos, que a gente sofreu influência durante um certo período, mas a Umbanda mantém isso presente até hoje. E o candomblé, ele é muito mais voltado ao culto aos orixás, às divindades africanas. Em outras nações, né, os inquices, os oduns, mas no candomblé de Queto, os orixás, em toda a sua liturgia. O sincretismo religioso foi uma ideia muito inteligente, né, criada pelo povo que foi escravizado. Existem ainda dois sincretismos no Brasil, né, o da Bahia e o do Rio, né. O sincretismo foi criado no intuito de preservar nossa religião. No tempo de escravidão, os senhores, né, donos de escravos, eles obrigavam seus escravizados fossem católicos, adorassem os santos católicos em suas imagens, toda a sua liturgia, né? E esse povo, em sua suma inteligência, vinculou os santos católicos aos orixás, na tentativa de adorar os seus deuses ainda, né, de adorar os seus orixás, se passando pelos seus santos. Isso percorreu por um grande tempo, e isso fez com que, até hoje, algumas pessoas tenham essa assimilação, né? Como Santa Bárbara, que é santa das chuvas, das tempestades, assimilada a Yansan, que é a deusa do vento, do trovão, da chuva, do raio. Ogum, que é a Santo Antônio, no caso da Bahia, e a São Jorge, né? Que é um cavaleiro, um guerreiro, também usa espada. Então foi sincretizando esses orixás aos santos católicos que tinham atribuições de poderes ou de milagres parecidos com o das divindades africanas, com os orixás. E aí esse sincretismo ele perdurou um tempo. Quando já alforriados, como introduzir isso na cultura, foi difícil desvincular posteriormente. E as pessoas passaram a reproduzir tanto que até hoje em alguns terreiros eles têm essas práticas católicas de ir na igreja, de ter devoção com alguns santos, mas isso não parte da nossa liturgia. Algumas pessoas preservaram e adentraram esse tipo de prática na cultura delas, mas isso não é da nossa liturgia, não é a liturgia de candomblé. Os santos católicos, com todo respeito à Igreja Católica, mas eles têm a liturgia deles, não abraça a nossa, né, diverge da nossa, e nós temos a nossa também, que é linda, é vasta, é grande e bonita, mas num período de tempo nossa história se cruzou e até hoje algumas pessoas mantêm essa tradição. Justamente o sincretismo ele trouxe algumas resmas, né? E essa é uma delas. Exu, diferente de todos os outros orixás, ele não tinha algo que se assimilava com algum santo. Ele não tinha ligação com a chuva, com os raios, com o mar, o rio, mas também tinha ligação com tudo. Exu sempre foi um orixá que sempre tem ligação a tudo. Exu, para nossa cultura, é o nosso mensageiro. Exu, ele participa de todos os domínios. Ele come tudo que a boca come, ele bebe tudo que a boca bebe, ele usa todas as cores, ele dança todas as danças. Então, Exu tinha muita ligação com o homem. Ele é um mensageiro dos orixás. Ele é quem liga os homens aos orixás, a toda a espiritualidade. Então, como ele é muito próximo dos homens, Exu foi sincretizado ao diabo católico, pelo fato de ser um deus ligado ao sexo, à bebida, a tudo que o homem gosta. E naquela época do sincretismo, né, as coisas que eram mundanas eram muito demonizadas. E Exu foi demonizado. Também há uma outra vertente que diz que os escravizados da época usaram muito Exu para amedrontar os seus senhores, porque eles foi sincretizado ao diabo e as pessoas tinham medo do diabo. Usou para que amedrontasse seus senhores, tivessem esse respaldo, essa defesa. E isso perdurou. E isso gerou muita coisa ruim. Mas o maior ponto que a gente chega aqui é que a religião é perseguida porque é uma religião africana, é de matriz africana. Thor era um deus viking, mas ele é assimilado a um herói hoje.
Hoje as pessoas compram blusa do Thor, fantasia do Thor, que é um deus loiro de olhos azuis. Mas o deus do preto não vira herói. E Exu é ligado ao diabo por conta de uma questão racista, por uma questão de demonizar tudo que é africano, tudo que é de origem oriunda da África, tudo que é origem desse povo escravizado foi muito perseguido. Então, esse sincretismo foi muito negativo nessa questão. E até hoje o povo sofre intolerância religiosa ligado a isso que aconteceu. Nós somos muito perseguidos por levantar essa bandeira, né? De um povo preto, de um povo resistente, manter a cultura de um povo que foi escravizado é muito difícil. E nós não vemos isso com outra religião. Os números de intolerância religiosa são sempre com as pessoas de matriz africana, o pessoal de candomblé, de umbanda, é sempre muito perseguido. Em escolas, vestir um branco na sexta-feira já é uma afronta. E a gente está no século XXI, né? Mas essa perseguição ainda continua muito grande, muito assídua. Isso se dá por conta de um racismo religioso, né? Tudo que é da cultura do preto, quanto mais a gente abraça essa cultura, mais a sociedade se sente afrontada com isso e tenta nos perseguir, demonizar tudo que é nosso. Então a intolerância religiosa ela está aí, os terreiros passam por ela, eu acredito que a maioria dos terreiros já passaram, né? De alguma forma velada, de alguma forma explícita às vezes, mas a gente sente os olhares, a gente sente a diferença de como as coisas são e como é difícil para a gente, né? No dia a dia da gente, a gente enfrenta isso. A exemplo disso, os terreiros estão sempre em bairros periféricos e as igrejas sempre em bairros centrais. A gente sempre foi marginalizado e é até hoje. Quando um terreiro faz alguma coisa ou tenta abraçar a comunidade de alguma forma, a gente sente a resistência, né? A gente sente a sociedade como um todo, né? Não generalizando, mas também de órgãos de poder, de pessoas, enfim. A gente sente a resistência, a gente sente as críticas, a gente sente os comentários, e sempre associando a gente ao demônio, ao diabo, católico, né, cristão, e tentando nos demonizar. Isso é algo muito ruim, muito negativo, porque a gente não acredita em pecado, a gente não acredita no diabo, a gente não acredita em demônio, isso não faz parte da nossa tradição. Nós temos uma outra cultura, uma outra vivência, e a gente não é respeitado. Olha, a gente sempre enfrenta, né? De forma velada, a gente sempre percebeu. Eu quando vim nessa cidade, inclusive, todas as casas que eu procurei para alugar me receberam bem, conversaram comigo, fechavam tudo para alugar, mas quando eu falava que era para um terreiro, não, a gente não aluga para um terreiro. Não, se for para fazer algo religioso dessa religião, a gente não aluga. Então, a gente já está acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas a gente tem que bater sempre na tecla de não naturalizar esse tipo de comportamento. Mas a gente acaba se doendo por isso, sentindo, isso fere muito a gente. Eu, meus filhos, eu tento me mostrar forte, né? Para com eles, falar, não, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar. Mas isso machuca a gente profundamente, porque nós não somos menor que ninguém. E é algo que, assim, às vezes é tão explícito que a gente está acostumado com a intolerância velada, né? Mas quando ela é direta, assim, é algo que a gente fica chocado e pensa que a gente vê nas reportagens que é algo que é distante, que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Eu acredito que minha casa, o que sofreu foi só isso, né? Resistência também, quando em outra cidade eu tive algumas pessoas falando que aquilo é assassinado para me tirar, mas burburinhos. Mas para mim mesmo, o que eu senti foi isso. Todas as casas que eu tinha certeza que ia alugar, quando falava que era para um terreiro, não. A gente não aluga para terreiro. Não é para terreiro, a gente não aluga. Então a gente sabe que é por conta da religião ser uma religião de preto, uma religião, né, de matriz africana, que também abraça a comunidade LGBT. Então, existe um aglomerado de preconceitos, um aglomerado de intolerâncias ali, né, enraizadas mesmo, racismo religioso, que vem à tona e a gente sabe quando isso acontece. O candomblé, vindo de África, né, tudo termina em festa. Nós temos vários dias de ritualística, mas a festa ela é importante, a parte folclórica, né, a parte que a gente abre as portas para a comunidade, para ela nos conhecer, para que ela coma com a gente, para que ela dance com a gente, que ela
tem essa interação. Nossa religião é muito festiva, é muito de dança, de alegria, porque os orixás eles pegam isso, né? Eles trazem em sua síntese a alegria, é, a farra, a bebida, a comida, a reunião em si, a comunidade em si. Uma religião muito de comunidade. E as festas elas são muito importantes justamente para tentar desmistificar os preconceitos. Quando você vem adentro de um terreiro e vê uma festa, você começa a ver a beleza que tem ali, a desmistificar as coisas que a gente foi ensinado a acreditar, sobre preconceito, sobre diálogo, sobre coisas ruins. Quando a gente chega lá e vê que tudo é muito paz, tudo muito bonito, muito limpo, cheiroso, arrumado e organizado, com muita comida, com muito ajoelho, muita união entre as pessoas, isso desmistifica. E a festa é a ponte para isso, né? Para que novas pessoas adentrem a religião, para que as pessoas tenham esse primeiro contato com a religião e comecem a desmistificar muita coisa. Existem muitas festas tradicionais, né, de candomblé, dentre elas tem caruru, né, nossa região mesmo é uma região que as pessoas têm muito caruru. O caruru é de Orixá e Beje, mas que foi sincretizado aos gêmeos santos, né, da Igreja Católica, Cosme e Damião. E assim, tem crianças, muita comida, muita bebida, e as pessoas vêm, participam, comem, todo mundo tem então é uma festa que agrega muito à comunidade. Mas dentre elas tem outras festas na Bahia mesmo muito forte. 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, os presentes no mar, né? Todo aquele cortejo, Salvador, Ilhéus, as cidades de praia. Eu faço numa cidade vizinha aqui, né? Em Contenda, assim, no Rio. Mas existem várias festas, o Lubagé. E essas festas, elas são o ápice das oferendas, né? Quando a gente terminou toda a ritualística, a gente comemora. Tudo que a gente termina, a gente comemora. A gente acaba sempre nisso.